Por que consideramos que o Espiritismo é uma doutrina de educação? Porque essa consideração partiu dos espíritos superiores, que dialogaram com Allan Kardec, trazendo os seus ensinos e constituindo o Espiritismo ou doutrina espírita. E nós compreendemos isso quando eles afirmam que o Espiritismo veio à Terra no devido tempo para alavancar a transformação moral da humanidade, revivendo os ensinos contidos no Evangelho em espírito e verdade. Para realizar a transformação moral da humanidade, é necessário realizar a transformação moral dos indivíduos, das pessoas que compõem a coletividade humana. Transformação é processo e, portanto, passa pela educação. Não há como fazer um caminho diferente. É pela educação, e como entende os espíritos e também Allan Kardec, a educação moral, que realizaremos essa transformação. E chamamos aqui a atenção para a questão 685A do Livro dos Espíritos. Allan Kardec faz um comentário magistral sobre educação. E não esqueçamos que Kardec foi um eminente pedagogo francês, que estudou com Pestalozzi, que levou o método pestalozziano de ensino para a França. Não podemos esquecer disso. E ele comenta, então, nessa questão 685A, que a educação moral deve combater as más tendências de caráter trazidas pelo espírito, que a educação moral deve desenvolver as virtudes que estão em germe, em potência, nesse espírito, que a educação moral deve criar bons hábitos de previdência, que a educação moral, em síntese, deve ser formadora do caráter desse espírito reencarnado. Palavras de Allan Kardec, no comentário à questão 685A de O Livro dos Espíritos. E, portanto, ele está nos apontando o Espiritismo como a doutrina que resgata e traz de volta a educação moral, que precisa ser aplicada, e é a única que pode destruir o egoísmo que ainda caracteriza boa parte dos seres humanos reencarnados aqui na Terra. Estamos falando, portanto, de educação. E quando dizemos que precisamos fazer a nossa jornada, nos construir rumo à perfeição, estamos falando de um processo educacional. E o Espiritismo vem responder aquelas questões filosóficas do existir. Quem sou? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? E o Espiritismo responde com lógica, com bom senso, com base nos fatos que são estudados da continuidade da vida após a morte, do relacionamento entre desencarnados e encarnados, ou seja, entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. Enfim, o Espiritismo nos abre um leque imenso de novos conhecimentos que solicitam que façamos o autoconhecimento e a autoeducação, que muitos chamam de reforma íntima. Portanto, estamos falando de um processo educativo. Por isso, afirmamos com Allan Kardec e com os espíritos superiores que o Espiritismo é, sim, na sua essência, doutrina de educação. Ou como dizia Leopoldo Machado, que nos deixou tantas saudades, o Espiritismo é obra de educação. Da minha educação, da educação de cada um de nós,
Porque em nos educando moralmente, seremos os transformadores da humanidade, que é a grande finalidade do Espiritismo. Mas os Espíritos também nos explicam, na obra básica, que essa transformação não será feita de um salto, porque nada dá saltos na natureza. A transformação num processo educacional é paulatina, progressiva, realizada pouco a pouco ao longo do tempo. Porque seria desconhecer o próprio ser humano, este espírito reencarnado complexo, afirmar que o Espiritismo já deveria ter realizado a transformação moral da humanidade. Não é assim que acontece. Mas esse movimento, muitas vezes imperceptível, ele está acontecendo. E o Espiritismo tem dado a sua contribuição, assim como os espíritas, os que abraçamos a doutrina. Porque nesse trabalho de verdadeiras formigas, nos centros espíritas, na internet, nas redes sociais, nós estamos trabalhando, nós estamos semeando, levando a mensagem da imortalidade da alma, da reencarnação, da nossa destinação futura às mentes e aos corações. Mas nem todos os terrenos estão preparados, estão aptos a receber e compreender essa mensagem e a se movimentar na sua melhora a partir dela. Paciência e perseverança é o que nós temos que colocar em ação, continuando a realizar o nosso trabalho, porque é assim, com o tempo e olhar no futuro, que estaremos realizando a transformação moral da humanidade. Mas lembremos, primeiro, precisamos realizar a nossa transformação moral, para sermos bons exemplos, porque não basta falar, não basta ensinar, é preciso ser. E é isso que o Espiritismo nos solicita, para que então, através do nosso próprio exemplo, nos aperfeiçoando, nos melhorando, corrigindo as nossas más tendências de caráter, substituindo o egoísmo pela caridade, o orgulho pela humildade, se não plenamente, mas em boa parte, é que seremos verdadeiros educadores. E poderemos então educar, porque seremos aquilo que estamos ensinando. E a maior força da educação é o exemplo. Então, por tudo isso, nós podemos com muita tranquilidade afirmar que o Espiritismo é, na sua essência, doutrina de educação do espírito imortal e reencarnado que todos nós somos.